Graças a Deus. Deus é bom, posso ouvir um amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 8. Obrigado, querido. João, capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Um texto muitíssimo conhecido, mas que a cada dia que nós o lemos, ou que nós refletimos nesse momento da vida de Jesus, e nesse comportamento de Jesus diante de uma situação tão adversa e tão complicada, nós realmente crescemos em Deus e nós nos envolvemos mais ainda com esse Jesus Todo-Poderoso. João capítulo 8, a partir do versículo 1, tem aí na sua Bíblia, irmão. Se você encontrou, diga achei. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, ou acusados pela consciência, ou questionados pela consciência, saíram um, a começar por quem? Pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Você pode dizer amém? E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Posso ouvir um amém para essa palavra? Quando você chega à presença de Jesus, é muito interessante, queridos, o nosso comportamento diante das mais variadas pessoas e dos mais variados tipos de pessoas. A gente consegue ser diferente para as variadas pessoas que existem nessa terra. Por exemplo, com os nossos amigos e familiares mais chegados, geralmente nós somos mais despojados, nós somos mais irreverentes, nós ficamos mais descontraídos. A gente não é informal, a gente não é formal, ou a gente não fica com formalidades, a gente é bem informal. Diante da nossa esposa, então, quem é casado, ou diante do marido, nós somos, por sinal, bem transparente. A pessoa que com certeza vai nos conhecer nessa terra melhor é o nosso cônjuge. Diante dos nossos amigos,
também a gente age de maneira diferente. Agora, se a gente for colocado diante de uma autoridade governamental, que a gente não tenha familiaridade com ela, um vereador, o nosso prefeito, um deputado, um senador, o nosso presidente da República, também a gente vai agir de maneira bem diferente daquela que agimos com os nossos amigos. E às vezes a gente até ouve daqueles que nos amam: o fulano, você vai encontrar com o ciclano, não vai dar má nota, hein? Eu não sei quem já teve a oportunidade de estar diante de um juiz. Eu, graças a Deus, nunca tive. Mas diante de um juiz, diante de uma autoridade judicial, com certeza a sua postura e o seu comportamento também vai ser bem diferente. E diante do seu pastor? Diante do seu líder de célula? Diante dos seus líderes de ministérios na igreja? Como tem sido o seu comportamento? Eu tenho certeza que é bem diferente do que o comportamento que você tem diante, talvez, dos seus amigos mais próximos. De acordo com a proximidade ou a distância nos nossos relacionamentos, a gente age diferentemente. A gente age de uma maneira quando nós nos relacionamos com pessoas mais próximas, como também a gente age de outra maneira quando nós estamos nos relacionando com uma pessoa que não é tão próxima a nós. A minha pergunta nessa noite, depois dessa introdução, é: e diante de Jesus, como que você age? Diante de Cristo, como que você age? Ou aliás, será que você já esteve na presença de Jesus, como aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério esteve? Tem gente que acha que está na presença de Jesus só quando está na igreja, no templo, só quando está no meio de uma reunião, numa célula. Tem gente que acha que está diante de Jesus só quando está orando, ou quando está lendo a Bíblia. Mas a palavra afirma que nós estamos o tempo todo diante de Deus. Olha bem nos olhos do teu irmão e fale isso para ele. Diga assim: você está o tempo todo diante de Jesus. O Salmo 139, a partir do versículo 7, vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que lá tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você sabe o que quer dizer, querido? Você está vivo porque você está diante de Jesus agora. Você pode dizer isso para o teu irmão? Dá um sacode nele e fala assim: acorda, irmão. Você só está vivo porque você está diante de Jesus. Só por isso que você está vivo. Não tem como fugir da presença de Deus, da presença de Jesus. E na verdade, este Deus que nós servimos está nos observando o tempo inteiro, está observando tudo o que fazemos, está diante de você o tempo todo, e você deveria perceber e saber disso. Só que a gente se esquece que a gente está diante de Deus o tempo inteiro. Mas o que Ele espera de você, querido, é que você compreenda e diga: eu estou diante de Jesus o tempo todo. Será que você pode repetir isso comigo? Eu estou, mais forte, eu estou diante de Jesus o tempo todo.
olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: depois que você sair daquela porta ali, viu, irmão? Fala com ele assim: na hora que você estiver comendo antes de dormir, irmão, fala com ele. Na hora que você estiver se deitando, irmão, fala com ele. Na hora que você estiver acordando amanhã, irmão, se você acordar. O tempo todo nós estamos diante de Jesus. Você pode dizer amém? Isso quer dizer que você está na presença dele agora, como aquela mulher adúltera estava. E é preciso que você compreenda isso. Algo te trouxe para perto dele. E aquela mulher entendeu isso e percebeu que ela estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque quando você chega à presença de Jesus, e você crê que está na presença dele, você se posiciona como alguém que vê ele diante de você e se rende a ele. Quando isso acontece, esse Deus, esse Jesus se posiciona e age em seu favor. Mas você precisa crer que ele está diante de você. Ah, pastor, muitas vezes eu não vejo a ação de Deus e o posicionamento dele ao meu favor. Se você estiver no pecado, sem arrependimento, você vai expulsar o olhar de Deus de sobre a tua vida. Não é que ele não esteja perto de você, é ele quem está te mantendo vivo o tempo inteiro. Só que você não vai conseguir sentir a presença dele. E você não vai ver os livramentos dele, e não vai ver ele se posicionando e agindo em seu favor. O versículo 3 até o versículo 7 vai dizer que os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, e se você não sabe, os religiosos da época, eles eram autoridades, inclusive judiciais, sobre a terra e sobre Israel. Eles decretavam de acordo com suas leis e de acordo com a lei quem deveria morrer e quem deveria viver de acordo com os seus atos. E eles trazem diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. E depois de acusá-la, com certeza, eles colocam ela no meio de uma roda, e eles fazem uma afirmação para o mestre, não foi uma pergunta. Eles dizem para Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Você sabe o que esses homens estavam dizendo? Essa mulher foi pega na cama com outro homem. Essa mulher foi pega tendo relação sexual com um homem que não era o marido dela. É isso que o texto está dizendo. E eles afirmam que na lei de Moisés, lá aquela lei, a lei de Deus, está escrito que quem fosse pego nesse ato deveria ser apedrejado. E agora é o seguinte, agora vem a pergunta: e o senhor, o que o senhor fala disso? O senhor não fala que é mestre? O senhor não é o rabi? E eles estavam tentando, de alguma maneira, arrancar algo de Cristo para colocá-lo já no madeiro, ou para já condená-lo. E diz o texto que, de uma maneira bem calma e tranquila, Jesus estava inclinado na terra, e com o dedo, ele estava escrevendo algo. E eles perguntaram pela segunda vez: e o senhor? O que o senhor diz? E ele, sem olhar nos olhos de ninguém, ainda inclinado, escrevendo, ele diz: aquele que dentre vós
não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não deu nenhum decreto. Jesus não falou que aquela mulher não era uma pessoa e uma mulher que estava infringindo uma lei e que merecia ser apedrejada. Jesus, diante dos homens, não a absolve, porque lei é lei. Mas Jesus lança um questionamento para a mente dos religiosos. Quem aqui está sem pecado pode começar a tirar a pedra. E não tinha ninguém que teve coragem suficiente para lançar nem que seja uma pequena pedra sobre aquela mulher. Você já parou para se perguntar o que Jesus estava escrevendo na terra enquanto ele estava inclinado? Jesus estava escrevendo o Novo Testamento da graça. As escrituras depois de Cristo já estavam sendo produzidas pelo próprio Mestre. Uau! O Novo Testamento que diz que em Cristo Jesus, através do arrependimento, todos são perdoados, estava sendo escrito pelo Mestre diante de todos aqueles religiosos. Ele estava agindo em favor daqueles que queriam o sofrimento, a morte. E a morte de maneira vergonhosa daquela mulher. Eu quero dizer, querido, que nesse momento, não sei se a sua situação é uma situação de pecado. Eu não sei se você está diante de um grande problema. Se a sua dificuldade é financeira. Eu não sei se a sua dificuldade é familiar. Eu não sei em que fundo de poço você se encontra, mas eu sei de uma coisa: assim como aquela mulher estava no meio de uma multidão, você também está aqui, e o Senhor Jesus está posicionado para agir em seu favor. Ele está aqui, como estava com Daniel, quando foi lançado naquela cova dos leões. Em Daniel capítulo 6, versículos de 20 a 22, o rei Belsazzar ficou entristecido por ter que ter lançado Daniel naquela cova, e ele fica desesperado, e diz, e pergunta diante daquela situação, e sabendo que Daniel estava naquela cova, ele diz: será que o teu Deus, Daniel, o Deus que você serve, Ele pode te livrar dos leões? E aí Daniel fala: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O mesmo anjo que estava ali guardando e protegendo Daniel na cova dos leões, é o anjo que está aqui diante de você nessa noite, te guardando e te protegendo, mesmo que você tenha muitos pecados, diferentemente de Daniel, que era inocente. Talvez você seja culpado, mas o Cristo da graça, Ele te perdoa, e Ele manifesta o perdão sobre você, e te dá a oportunidade de viver uma vida com Ele, de exaltação a Ele, e de glorificação ao nome dEle. Parecia que Jesus estava omisso,
Mas não era isso. Ele estava escrevendo o Novo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer: desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus nunca está passivo ou omisso diante da sua situação. Diga isso para o teu irmão que está perto de você. Fala: Jesus nunca estará passivo ou omisso diante das suas dificuldades. Nunca. Em Êxodo 31, versículo 18, a Bíblia fala a respeito da lei de Moisés. E diz o texto: quando ele determinou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele que é em Deus, entregou-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. No versículo 10 de Deuteronômio 9, a Bíblia vai dizer assim: Yahvé deu-me então as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A antiga aliança é uma aliança, é uma lei escrita pelo dedo de Deus em pedras. Poucas pessoas têm acesso, porque pedra não tem em todo lugar. Só a nação de Israel tinha acesso. A nova lei da nova aliança do Novo Testamento, ela não é escrita na pedra. Uau! Ela é escrita na terra, porque terra é lugar que todo mundo pisa. Então a graça é para todo mundo, é acessível para mim e é acessível para você. E é isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher, escrevendo sobre a absolvição dela, no poder do sangue dele que haveria de ser derramado para perdoar o pecado dela. Quando você chega na presença de Jesus, além de se posicionar e agir em seu favor, ele iguala você a todas as pessoas. Versículo 7 diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Preste atenção. Quando Jesus fala essa frase, ele está falando um monte de coisa. E uma das coisas que ele está dizendo é: está vendo aquele mais idoso ali? Ele tem pecado do mesmo jeito que você, então ele é igualzinho você. Está vendo aquele mais jovem ali? Pois é, ele tem pecado, então ele é igualzinho a você. Está vendo aquele rico ali, cheio de ouro no corpo? Pois é, ele tem pecado, ele é igualzinho a você. Está vendo aquele pobre, aquele mendigo que estava com a pedra na mão para tancar você? Está vendo? Pois é, ele tem pecado, ele é igualzinho a você. Quando Jesus chega diante de nós e nós entendemos que estamos diante dele, nós vemos a graça dele, vemos que somos iguais a todas as pessoas. Não há ninguém melhor do que você nessa terra, querido. Será que você pode dizer isso para o teu irmão? Não há ninguém melhor do que você nessa terra. Você é único, é particular. Você foi escolhido por Ele. O teu nome foi escrito na palma das mãos dEle. Uau! Do mesmo jeito que o nome do nosso presidente, do mesmo jeito que o nome dos ministros do STF, do mesmo jeito que o nome do pobrezinho que habita naquela casa de madeira, de pau a pique, lá no Nordeste. E se ele é crente, eu quero dizer para você que ele é igualzinho a você. Todos fomos chamados para ser filhos dele e para fazermos parte do seu exército.
Quando uma pessoa, aliás, falando sobre o tema exército, quando uma pessoa quer fazer parte do exército, e quando ele deseja muito isso, ele sonha muito com isso, não importa a patente que ele tenha, o negócio dele é entrar na corporação. Quando alguém quer entrar muito para a polícia militar, para a polícia civil, para a polícia federal, quando ele deseja muito isso, não é por causa do dinheiro não, é porque ele sonha com aquilo. Desde criança ele dizia que queria ser polícia, e ele sonha com aquilo, ele coloca aquilo no coração. Ele não importa qual a patente que ele tenha, ele não importa se ele vai entrar como cabo, como tenente, ou se ele vai entrar como um soldado raso, ele vai querer fazer parte do exército. Eu quero dizer para você que o Senhor entende a sua importância no exército dele. Não importa se você seja um soldado raso, se você seja um capitão, se você seja um general, não importa. O que importa é que você saiba que se você está no exército, a vitória é sua também. Isso tem que estar no seu coração, querido. Talvez você passe por situações complicadas, como todas as outras pessoas passam, e aí você usa muito dessa frase: isso só acontece comigo. Aí é difícil demais. Por que para mim é mais difícil? Gente, todo mundo consegue um bom emprego, eu não consigo. Todo mundo consegue comprar um carro, eu não consigo. Todo mundo consegue casar, eu não consigo. E ficam esses questionamentos, como se as coisas acontecessem somente com você. Tem um monte de gente que não casa e que não vai casar. Que é isso, pastor? Ué. Deus às vezes te escolheu para você viver o voto e o dom da castidade. Que é isso, pastor? Misericórdia. Irmão. Assim você vai estar agradando a Ele, porque Deus sabe que se você casar, você vai estragar a vida de alguém. É sério. Ou se você se casar, alguém vai estragar a tua vida, porque você não tem o dom do casamento. E fala com o teu irmão aí, tem um monte de gente que não vai casar, irmão. Não fica assim, tadinho de mim, só eu que não caso, só eu. Irmão, tem um monte de gente que não casa. E aliás, eu conheci umas missionárias barra pesada, que não casaram, mas fizeram a obra de Deus, e conseguiram um grande galardão nos céus por conta disso. E elas não são menores do que quem se casou. Aliás, a Bíblia diz que quem não casa é maior do que quem casa. Que isso, pastor? De onde você está tirando isso? Paulo falou, ué. Quem não casa não tem que ficar preocupado com o esposo, com a esposa, e pode só se preocupar com o reino, com as coisas de Deus. E é por isso que vai ter galardão maior. Pastor, mas aí eu não quero não, né? Irmão, não é uma questão de querer, é uma questão de escolha. E talvez você precise chegar a essa conclusão. Quero dizer para você, querido, que profeta não fala só o que você quer ouvir, não. O profeta fala o que a palavra de Deus manda. Então, no nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Você pode orar, Deus, eu não. Você pode orar. Mas Jesus orou pedindo para Deus afastar dele o cálice, e não teve jeito não, irmão, a cruz veio. Mas coloca isso no seu coração, querido. Você não é o mais prejudicado do mundo. Você não é pior do que ninguém. Só porque está acontecendo isso com você, essa situação com a tua vida, você não é menor do que ninguém.
Há um propósito enorme de Deus para a tua vida. E Ele está com um grande anseio que você entenda o seu propósito e viva nele. 1 Pedro 5, versículo 9 diz: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Diga para o teu irmão que está perto de você, fala com ele: irmão, tem gente sofrendo do mesmo jeito que você sofre. Tem gente sofrendo muito mais do que você. Fala assim para ele: você sempre vai encontrar alguém que está numa situação pior do que a sua, e você não vai querer ir para lá. Amém? Então, no nome de Jesus, entenda essa igualdade. Deus não é injusto, Ele é justo e perfeitamente justo. Naquele momento Ele iguala aquela mulher a todas as pessoas. Ela estava envergonhada. Você fica e pense comigo na baixa autoestima daquela mulher, a vergonha que ela estava passando. Naquele momento Jesus fala uma frase que coloca todos os que estavam naquela situação com vergonha do mesmo jeito que ela estava. Porque todos na sua consciência disseram: e eu traí minha mulher semana passada, e eu falei mentira na semana passada, e eu, hoje mesmo eu falei um palavrão, hoje. Todos nós somos igualmente pecadores e necessitamos da graça de Deus. E quando nós estamos diante de Jesus e nos aproximamos dele, Ele diz assim para você: você tem pecado como toda a humanidade tem, mas se você reconhecer que eu estou aqui diante de você, eu vou derramar minha graça sobre a tua vida, e você não vai mais se sentir o menor, você não vai mais se sentir o mais prejudicado, você não vai mais se sentir o mais miserável dessa terra, porque você vai entender que na verdade é um escolhido meu, lavado e remido pelo meu sangue. Quando você chega na presença de Jesus, você precisa crer: não tem mais perigo. Diga isso para o teu irmão que está perto de você. Fala: irmão, na presença de Jesus não tem mais perigo. Não tem mais perigo. Jesus, Ele se endireita. É interessante que Ele com certeza continua escrevendo na terra. Ele estava escrevendo no Novo Testamento, irmão. Era muita coisa. Tudo aquilo que Ele ia soprar nos ouvidos dos apóstolos de Paulo, Ele estava escrevendo naquela terra ali. E todo mundo vai embora, deixa a pedra que estava na mão no chão e vai embora. E aí Jesus para de escrever, se endireita, e Ele olha e vê que não tem mais ninguém, e somente a mulher estava ali. E Ele diz para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher corria o perigo de ser apedrejada, de morrer sofrendo muito. Você pensa bem, querido, uma morte por apedrejamento. Quando você morrer e for para o céu, ou se Jesus voltar antes de você morrer e você for arrebatado, anota essa no seu caderninho para você perguntar para Jesus: eu quero saber onde que está Estevão aqui, porque eu quero saber, ouvir dele como é que esse negócio de ser apedrejado, de morrer apedrejado e ainda ver o céu ainda e ver Jesus, como é que ele conseguiu isso? Ela estava naquele ponto de morrer igual Estevão morreu. Ela corria o perigo de uma morte terrível. Mas o pior, além de morrer apedrejada, ela corria o risco de morrer eternamente, de ir para o
inferno. Por quê? Ela tinha cometido um pecado, ela ainda não tinha encontrado Jesus. E quem vive no pecado e não encontra Jesus, para onde que vai? Inferno, é isso que a Bíblia diz. Mas aí ela encontra com Jesus. Querido, nós podemos estar a ponto de sermos apedrejados por esse mundo. Talvez nós até já tenhamos levado algumas pedradas. Nós podemos estar no ponto de, se morrermos agora, sermos lançados no inferno. Mas não se Jesus aparecer na sua frente. Não se você abrir os seus olhos espirituais e enxergar que Ele está diante de você. Porque quando Ele está diante de você, não tem mais perigo. Não há perigo, pois há a compreensão que tudo ocorre para o seu bem, e há o entendimento que Ele está no controle de tudo. Não há perigo, porque em Jesus o sofrimento eterno já não existe mais. O futuro, a eternidade já não é mais incerta, mas ela é certa. Há uma certeza sobrenatural de que existe um céu e de que o melhor de Deus está por vir. É por isso que em Jesus há segurança para a vida. É por isso que em Jesus não existe mais medo. Quando você chega à presença de Jesus, não tem mais condenação. O que tem é a absolvição. Repete bem forte comigo: na presença de Jesus. Mais forte: na presença de Jesus não existe condenação, só existe absolvição. Jesus pergunta para aquela mulher: ninguém te condenou? E ela responde para Jesus: ninguém, Senhor. Aí Jesus vira para ela e fala assim: você acha que eu vou te condenar? Nem eu também te condeno. Mas olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: cuidado com o mais de Jesus, irmão. Nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. Preste atenção. Em Jesus, quando existe arrependimento, quando existe vergonha pelo que se fez, quando realmente se entende que você é um miserável e depende dele para não ser condenado, para não ir para o inferno, quando se entende isso e se arrepende, você recebe uma paz que excede o entendimento. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor, tempos de paz. Irmão, aquela mulher que estava entregue ao pecado, entregue ao adultério, com a consciência pesada pelo adultério, angustiada por estar traindo talvez o seu marido, ou estar sendo alguém usada por algum homem para que aquele homem traísse a sua esposa. Essa mulher naquela situação estava sem paz, sem refrigério, mas ela reconhece que Cristo a livra da condenação, e aí ela se arrepende e encontra refrigério na presença de Jesus. Na presença dele tem refrigério. Não importa quantos pecados você tenha cometido na sua vida, não importa o tamanho desses pecados diante dos homens, porque só diante de homem que pecado tem tamanho. Não importa. Jesus, Ele quer perdoar você e te trazer um refrigério que você nunca experimentou. Em Jesus não existe condenação. Mesmo merecendo a condenação, quando você olha para Ele e crê que Ele, através do seu sangue derramado naquela cruz, pode se esquecer dos seus pecados e perdoar você, aí você encontra a justificação. Você se torna justo pela fé.
Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Jesus nessa noite quer apagar todos os seus pecados, e Ele quer ter uma amnésia a respeito da tua vida. É isso. Ele quer ter uma amnésia. É isso que Ele faz com todo mundo que chega cheio de pecado perto dEle, com todo mundo que se arrepende diante dEle. Ele fala assim: agora eu vou ter uma amnésia. Eu não vou mais me lembrar de nada de errado que esse homem ou que essa mulher fez, porque eu sou Deus e eu posso fazer o que eu quiser. E assim Ele faz. Mas o texto bíblico diz: vai e não peques mais. Repete comigo: quem se arrepende, mais forte, quem se arrepende de verdade não continua no pecado. Diz isso para o teu irmão que está perto de você. Fala: irmão, quem se arrepende de verdade não continua no pecado. Dá um abraço nele e fala assim: vai e não peques mais, irmão. Vai e não peques mais. Ele quer que você chegue na presença dele agora. Ele está pronto para se posicionar e agir em seu favor. Ele está pronto para se mostrar misericordioso e igualar você a todas as pessoas, e a dizer que você é muito importante para Ele. Ele está pronto para te livrar de todos os perigos, inclusive do inferno, e de qualquer outras pedras que sejam lançadas contra você nessa vida. Ele aqui nessa noite quer te absolver de todos os seus pecados, quer ter uma amnésia, não se lembrar mais de tudo aquilo que você fez, e Ele quer que você comece uma nova vida. Vai e não peques.